Vamos então à questão número 1. Um trem sai da estação de uma cidade em percurso retilíneo com velocidade constante de 50 km por hora. Quanto tempo depois de sua partida deverá sair da mesma estação um segundo trem com velocidade constante de 75 km por hora para alcançá-lo a 120 km da cidade? Vamos então à solução da questão número 1. Percebemos que nós temos um trem que sai com velocidade de 50 km por hora e um outro trem que sai depois de algum tempo com velocidade de 75 km por hora e eles se encontram a 120 km do ponto inicial. Então nós podemos calcular quanto tempo o trem 1 leva para chegar na distância ou percorrer a distância de 120 km. ΔT, ΔS sobre V. Questão de velocidade constante, a gente pode resolver como velocidade média, é bem mais simples. Então, calculando o tempo do primeiro trem, isso seria 120 sobre 50. Só que essa fração ela está logicamente medida em hora, o tempo vai estar em hora. Só que as minhas respostas estão em minutos. Sendo assim, eu multiplico a minha equação por 60. Fica muito mais simples, Então, por exemplo, eu posso cortar esse zero aqui com esse zero, correto? Posso simplificar o final 0 com 5, isso dá 24. E 24 vezes 60, ou melhor 6, isso dá 144 minutos. Correto? Esse seria o tempo que o trem que tem velocidade de 50 levaria para percorrer os 120 km. Lógico, ele é mais lento que o outro, então o outro vai sair depois para poder encontrar ele a essa distância. Sendo assim, eu vou calcular agora o tempo do trem 2, que seria a mesma distância, 120 km, só que com velocidade 75, também medida em hora. Eu vou multiplicar isso também por 60 para achar o tempo em minutos, ok? Bom, eu já tenho aqui 75, 60, a gente pode dividir por 15, Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5, ok? Final 5 com 120, também dá para simplificar, vai dar 1, e aqui a gente tem 24. 24 vezes 4, isso dá 96 minutos, ok? E aí o trem mais rápido, que é o trem 2, que tem velocidade 75, logicamente pode sair um pouco depois. O quanto depois? Na verdade, o intervalo de tempo depois que ele pode sair é 144 menos 96, então ele pode sair 48 minutos após da saída do primeiro, que ele vai encontrar o outro trem, justamente a 120 km do ponto de saída do primeiro. E assim meu gabarito, senhores, é a letra B. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Agora a questão número 2. Uma pessoa parte de um ponto P, vai até um ponto Q e volta ao ponto P, deslocando-se em linha reta, com um movimento aproximadamente uniforme. O gráfico posição X em função do tempo T, que melhor representa esse movimento, é? Vamos à solução da questão número 2. Temos uma pessoa que parte do ponto P em direção ao ponto Q. Chegando em Q, ele retorna com a mesma velocidade, já que ele fala na questão que o movimento ele pode ser considerado aproximadamente uniforme, e ele quer saber como é que se comporta o gráfico da posição X em função do tempo. Repare que inicialmente ele vai com uma velocidade, correto? Essa velocidade que ele vai faz ele aumentar as distâncias no decorrer do tempo, já que esse é o sentido da trajetória positiva do eixo X.
Como o movimento é uniforme, o gráfico da posição do espaço em função do tempo, ele é exatamente uma reta, ok? Então, se ele começa do ponto P, que eu vou chamar de 0, né? Que é esse ponto, e segue até uma determinada distância, que é o ponto Q, então ele vai gastar um certo intervalo de tempo, que eu vou chamar de T, até esse ponto. Então, o meu gráfico é uma linha reta, já que a equação do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT. E isso eu estou considerando que a posição inicial dele é 0, ok? Ele está saindo do ponto inicial, né? Está saindo do 0, da origem da minha posição. E como essa equação ela é do primeiro grau, reparem que t está elevado a 1, então o meu gráfico só pode ser uma reta, ok? E essa reta ela é constante e crescente até esse ponto, né? O ponto Q. Na verdade, depois ele retorna ao ponto Q com a mesma velocidade, só que nesse caso ele anda no sentido negativo da minha trajetória, ou seja, no sentido negativo da minha trajetória, os espaços diminuem. Repare que o tempo ele sempre anda para frente, ele não retorna. Então não poderia nunca ter um gráfico voltando, como a letra B, a letra C e a letra D, certo? Ele volta no espaço. Então o que acontece é que ele retorna, detalhe, com a mesma velocidade, ou seja, a inclinação do gráfico é a mesma. E lógico, se ele vai percorrer a mesma distância, ele vai levar o mesmo tempo a partir do 0. Então, em t ele leva mais um tempo t. Então, aqui seria 2t, certo? Então, eu só posso ter um gráfico que representa esse movimento. O gráfico é o gráfico da letra A, senhores. Ok? Até a próxima. Um grande abraço. Vamos agora à questão número 3. O movimento de um móvel é descrito pelo gráfico da distância percorrida em função do tempo. Como você pode observar, o gráfico consta de dois trechos distintos, 1 e 2. Dessa observação, é correto afirmar que: letra A. O móvel apresentou a mesma velocidade constante durante todo o intervalo de 5 segundos. B. A velocidade do móvel não foi constante em nenhum dos dois trechos. C. Somente no trecho 1 a velocidade foi constante. D. A velocidade foi constante somente no trecho 2. E E. A velocidade do móvel foi constante tanto em 1 quanto em 2, mas com valores diferentes. Vamos então à solução da questão número 3, onde ele me dá o gráfico da distância percorrida, que está no eixo Y, certo? A distância está em centímetros. E no eixo X nós temos o tempo, né, medido em segundos. Reparem bem que ele pergunta para você o seguinte: da observação, qual é a alternativa que é a alternativa correta? Observe que os dois gráficos eles são linhas retas, e se são linhas retas, eu já sei que o movimento que ocorre é um movimento uniforme, já que a equação do movimento uniforme é essa aqui, ó, S igual a S0 mais VT. É uma função do primeiro grau, correto? Esse é do primeiro grau. O meu gráfico só pode ser uma linha reta, ok? Então eu já sei que aqui o movimento é uniforme e aqui o movimento é uniforme. Outra coisa que eu percebo nos gráficos é que as inclinações das retas elas são diferentes. Com isso, eu já sei uma coisa: a velocidade no trecho 1 é diferente da velocidade do trecho 2, certo? E pela inclinação da reta, como a reta 1 ela é mais inclinada do que a reta 2, ou seja, ela está mais para cima do que a reta 2, que está mais horizontalizada, né? Eu posso dizer com certeza que a velocidade 1 ela é maior que a velocidade 2, ok? Além delas serem diferentes, lógico. Mas elas são constantes em cada um dos trechos, certo? Até porque aqui ele leva 2 segundos para percorrer uma distância maior do que esse carinha aqui, que leva 3 segundos para percorrer uma distância menor. Então, logicamente, a velocidade 1 ela só pode ser maior que a velocidade 2, ok?
Então, eu analisando as respostas, percebo que o nosso gabarito só pode ser a letra E, onde ele diz assim: a velocidade do móvel foi constante tanto em 1 quanto em 2, foi constante porque os gráficos são linhas retas, ok? Gráfico da posição, do espaço, da distância percorrida em função do tempo, ok? Logo, V1 é maior que V2, logo elas são diferentes, né? E mas com valores diferentes, é o que ele fala na letra E. Gabarito, senhores, então, letra E. Até a próxima, um grande abraço. Vamos então à questão número 4. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é: letra A, S igual a 200 mais 30t. Letra B, S igual a 200 menos 30t. Letra C, S igual a 200 mais 15t. Letra D, S igual a 200 menos 15t. Letra E, S igual a 200 menos 15t ao quadrado. Vamos então agora à solução da questão número 4, né? Percebo que na questão número 4, ele me dá uma tabela que representa os tempos em hora e os espaços em quilômetros, ok? Para que o tempo ele sempre passa para frente, mas no meu exemplo aqui, os espaços eles estão passando para trás, né? Eles estão andando para trás. Na verdade, eu estou andando no sentido negativo da minha trajetória, tá? É como se eu tivesse uma trajetória positiva num sentido, isso os espaços estão em quilômetros, ok? E eu tivesse, logicamente, um automóvel andando no sentido oposto. Então, por exemplo, aqui ele está no 200, aqui 170, aqui 140. Repare que eu não produzi a trajetória inteira. Aqui 110 e aqui está o meu móvel, aonde ele sai daqui, inicialmente andando no sentido negativo, ele sai inicialmente no instante 0 horas. Né? 0 hora, né? E a partir daqui ele vai mudando de posição. Aqui ele está em 1 hora, aqui em 2 horas, em 4 horas, em 6 horas, em 8 horas. E assim os espaços eles vão diminuindo no decorrer do tempo, ok? Bom, sendo assim, eu já percebi uma coisa. Os espaços eles vão diminuindo de 30 em 30 quilômetros, certo? Então, repare, de 0 até 2 horas ele andou menos 30. De 2 a 4 horas ele andou menos 30. 170 menos 30 dá 140. A mesma coisa de 4 para 6. Né? Ele andou 140 foi para 110. Então 140 menos 30, 110. Então eu já sei na equação, né, quem é o ΔT, que é 2 horas, e eu já sei quem é o ΔS. Bom, como ele anda no sentido oposto da trajetória, é menos 30, ok? Reparem que ele está andando no sentido negativo, por isso a velocidade ela é negativa. E como é que eu calcularia a velocidade desse móvel? ΔS sobre ΔT, né? Calculando a velocidade eu teria menos 30, olha aqui pessoal, menos 30 sobre 2, que é o intervalo de tempo, né? Então, qual é o valor da velocidade? Dá menos 15 km por hora. Esse sinal de menos, novamente, indica que você está andando no sentido negativo da sua trajetória. Essa é a velocidade, ok? Já a posição inicial, o SO, é da onde ele sai, certo? No movimento, ele sai da posição 200 km. Então essa é a minha posição inicial, é no tempo zero, ok? No tempo zero, isso aqui, ó, que é o 200, é sempre a minha posição inicial, o S0. Mas Douglas, como é que eu vou escrever a função horária? Função horária, nós sabemos, esse movimento é uniforme? Sim, porque os espaços eles diminuem no decorrer do tempo sempre na mesma proporção, menos 30 em 2 horas, menos 30 em 2 horas. Então, a equação é do movimento uniforme, S igual a S0 mais VT, S igual a SU VT, tá certo?
fazendo a substituição na equação com os valores que eu tenho para escrever a função horária, ficará assim, ó, S é igual a, bom, espaço inicial, 200, velocidade, menos 15t, que é uma função em relação ao tempo. Sendo assim, senhores, meu gabarito só pode ser a letra D. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Questão número 5. Um automóvel faz uma viagem em 6 horas e sua velocidade escalar varia em função do tempo, aproximadamente como mostra o gráfico. A velocidade escalar média do automóvel na viagem é: letra A, 35 km por hora, B, 40 km por hora, C, 45 km por hora, D, 48 km por hora e E, 50 km por hora. Vamos então à solução da questão número 5, onde ele me dá um gráfico da velocidade aproximada de um automóvel em relação ao tempo numa viagem de 6 horas. Bom, vamos reparar no seguinte, já que ele quer a velocidade média, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do espaço que ele percorreu em toda a viagem e eu preciso do tempo que ele gastou em toda a viagem. Bom, uma das coisas eu já tenho, que é o tempo, né? Na verdade, o tempo é bem simples, porque na viagem toda ele gasta 6 horas. Isso está bem claro para mim. Está mostrado no gráfico, inclusive no enunciado ele fala que ele gasta 6 horas. Então ele sai de 0 hora até 6 horas, esse é o movimento dele. A questão toda é o espaço, ok? Que é a distância. Repare que ele mantém uma velocidade constante durante alguns intervalos de tempo. Por exemplo, de 0 a 2 horas, 30. De 2 a 3 horas ele parou, a velocidade é nula, tá? Ele está parado, então ele não caminha nada. E depois de 3 até 6 horas, ele resolveu aumentar a velocidade e andar a 60 km por hora. Existe uma propriedade do gráfico velocidade versus tempo, que diz que o ΔS, que é a distância que ele percorre, é a área da figura do gráfico velocidade versus tempo. Então, se eu calculo a área, que área é essa, Douglas? É a área entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. Então, por exemplo, aqui em 30, ele percorreu essa área aqui, que é um retângulo, certo? Eu vou chamar esse cara aqui de área 1, tá? Eu tenho um aqui no meio para dizer que é área 1, tá? Já nessa outra parte aqui ele ficou parado. É lógico, ele não percorreu nada, né, Douglas? Sim, ele não percorreu nada, mas vou chamar essa área aqui de área 2, tá? Já que não é uma área exatamente, né? E, na verdade, existe a distância que ele percorre de 3 a 6, que é essa área aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó, grandão. Tá, gente? Sempre entre a linha do gráfico e o eixo do tempo. Essa área aqui eu vou chamar de 3, que é a distância percorrida de 3 a 6 horas. Com isso fica bem simples, porque eu posso calcular o ΔS em cada pedaço. Inclusive eu vou fazer com cores, né? A área do retângulo, senhores, lembrando, é base vezes altura, tá? Então, calculando a área desse retângulo 1, seria a base é 2, certo? E a altura é 30. Então, com isso eu já tenho a área 1, certo? Calculando a área 2, nós temos também, então, a área de um retângulo. 2, que retângulo? Isso aí não é nada, né? Na verdade, nós temos a base, que é 1, que é o que ele anda de 2 a 3, vezes a altura, que é 0. Voltando aqui para constar que existe uma área, ok? Mais a área 3, né? Que também é um retângulo, ok? Base, que é 3, que é o que ele anda de 3 a 6, vezes a altura, que é 60, ok? Essa é a área 3. Calculando, então, essas distâncias, né? Cada uma delas separadamente. Bom, 2 vezes 30, 60. 1 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 60, 180. Ok? E assim eu tenho o ΔS total da minha viagem, né? Da viagem desse automóvel,
que é 60 mais 0, 0, mais 180, 240 quilômetros. Só faltava isso para eu calcular a minha velocidade, já que eu tenho o tempo total aqui em cima, né? E eu vou calcular essa velocidade média durante toda a viagem. A velocidade média, então, durante toda a viagem seria 240, que é a distância percorrida, sobre 6, né? Então, a velocidade seria de 40 km por hora, correto, senhores? E o nosso gabarito é a letra B. Bom, o que significa essa velocidade média? Significa que ao invés dele ter feito velocidade de 30 nas primeiras 2 horas, parado de 2 a 3 horas, de 2 a 3, né? Depois de 3 a 6 ele mantivesse uma velocidade de 60, era melhor que ele tivesse feito toda a viagem com uma velocidade de 40 km por hora, que ele percorreria os mesmos 240 km nessas 6 horas, ok? Grande abraço, senhores, até a próxima. Agora a questão número 6. 2 móveis estão dotados de movimentos uniformes sobre uma trajetória retilínea, de tal forma que a distância entre eles aumenta de 10 metros por segundo quando se deslocam no mesmo sentido, de 30 metros por segundo quando se deslocam em sentidos opostos. Os valores das velocidades desses móveis são: letra A, 20 metros por segundo e 10 metros por segundo, B, 30 metros por segundo e 5 metros por segundo, letra C, 30 metros por segundo e 20 metros por segundo, D, 20 metros por segundo e 5 metros por segundo, e E, 25 metros por segundo e 10 metros por segundo. Vamos então à solução da questão número 6, né? Ele diz que são 2 móveis, né? Pode ser 2 bolinhas, 2 carros, né? Que se movimentam em trajetória retilínea. E ele diz que a distância entre eles aumenta 10 metros por segundo, né? Quando eles estão andando no mesmo sentido. É lógico que para a distância aumentar, a velocidade V2 tem que ser maior que a velocidade V1. Nesse caso, esse 10 metros por segundo é a velocidade relativa. Então, no primeiro desenho, vou chamar de desenho 1, né? Nós temos uma equação para isso. V2, que é a velocidade maior, menos V1, isso é a velocidade relativa entre eles, será igual a 10 metros por segundo, que é a velocidade relativa entre esses caras na situação 1. Lembrando de novo que na mesma direção, no mesmo sentido, você diminui a velocidade maior da velocidade menor. Já na situação 2, né, nós temos que eles estão em sentidos opostos e ele fala que a distância entre eles aumenta 30 metros por segundo. Em sentidos opostos, nós sabemos a velocidade relativa é a soma das velocidades, correto? Então, V2 mais V1 igual a 30, tá? Essa é a situação 2, correto? Com isso eu fiquei com um sistema, correto? E esse sistema é muito fácil de resolver. Nesse caso, eu vou resolver esse sistema somando as 2 equações. Então, somando as 2 equações, repare que eu somo membro a membro, né? V2 mais V2, 2V2, menos V1 mais V1, sumiu V1. Isso é igual a 10 mais 30, 40. Sendo assim, a velocidade V2 será 40 sobre 2, V2 igual a 20 metros por segundo, ok? Essa é a velocidade do móvel 2, ok? Já a velocidade do móvel 1 é simples, né? É só pegar o 20 e substituir numa das 2 equações, ok? Então, vamos substituir na equação aqui, ó, de baixo, na equação 2, né? Eu vou ter que 20 mais V1 é igual a 30. Quando eu jogo 30 para o outro lado, ele está somando, ele passa diminuindo. Logo,
V1 é igual a 10 metros por segundo, ok? Reparem que na questão ele está tratando de velocidade, por isso ele fala 10 metros por segundo, 30 metros por segundo, ok? Então o meu gabarito, pessoal, é 10 e 20, ou 20 e 10, tanto faz, só há uma alternativa aí, que é a alternativa A. Um grande abraço, senhores, e até a próxima.